Voltamos ao nosso bate-papo aqui. Deu um probleminha técnico, mas já estamos de volta. E como algumas pessoas falaram que não conseguiram ouvir muito a apresentação da Thaís, eu vou pedir novamente para a Thaís para você se apresentar, falar da tua jornada incrível, por favor. Tá bom. Gente, então eu tenho uma carreira aí com mais de 25 anos como profissional no mercado, né, formal, mas ela é um pouquinho diferente. Eu tenho 2 transições de carreira, então eu sou aquela defensora que se você bater os 45 anos e você ainda não é feliz profissionalmente, mude, porque a vida tá longa e a carreira também tá se alongando. Então eu sou advogada de formação, advoguei por 10 anos com propriedade intelectual, mas eu gostava muito de gente e era a menor parte do meu tempo, né, como advogada. Fiz uma primeira transição de carreira para me tornar uma headhunter que usava expertise como advogada para recrutar outros advogados. Isso expandiu a minha perspectiva para o tema de gente. Eu me tornei uma headhunter de altos executivos de vários setores e depois de entrevistar mais de 7.000 executivos, eu comecei a perceber qual era a similaridade de tomada de decisão dessas pessoas nas suas carreiras, o que mobilizava essa tomada de decisão do ponto de vista de valores pessoais, e sentia muita falta de poder interferir nessas carreiras, né? Poder contribuir de fato para aquilo que elas estavam fazendo de bom e de ruim, baseado em análise empírica e comparativa, o que cada um que tinha uma carreira bem-sucedida fazia diferente de quem se frustrava. E para poder interferir, então, eu saí dessa multinacional como headhunter e fui empreender. Então foi a minha primeira experiência como empreendedora de uma empresa no Rio de Janeiro, fazendo consultoria de gestão de carreira. Disso para o que eu sou hoje, né, nos últimos 15 anos, hoje eu sou sócia de uma grande consultoria chamada Exec, que trabalha com top management para busca e seleção, para montagem de conselho e avaliação de conselhos de empresa, e a área pela qual eu respondo, que é gestão do capital humano e cultural. Então, todo esse background me ajudou a ter estofo para hoje conduzir diagnósticos de cultura, treinamentos de liderança, trabalhos com times e com indivíduos, e assim estou aqui para contar os bastidores para vocês. Que jornada incrível, hein? Imagino aí. Obrigada. Quanto aprendizado também. Muito. Porque quando a gente fala de pessoas, a gente aprende muito com pessoas o tempo todo, né? Eu acho até uma sacanagem, Não é? Cláudia, porque cada coaching que me pagam para eu conduzir não são processos baratos, quem mais aprende sou eu. Eles não sabem disso. Quanto isso vira bagagem para você, né? E nós estávamos falando da questão de cultura e gente, principalmente dessa estratégia, e você estava conceituando muito bem isso, né? Quero que você fale um pouco desses elementos, como que a gente realmente cria essa cultura? E você estava falando o que eu acho que é incrível, que a cultura ela vem da liderança, né? Quando a gente está falando dos executivos, dos founders, né? E eu quero que você fale agora um pouco desses elementos, né? Para a gente terminar esse tópico aí conceitual. Eu sei que você tem muito para ensinar para a gente. Então, fala principalmente desses elementos para a gente, por favor. Tá bom. Então, na prática, né, o que impacta, o que pode fazer uma cultura evoluir ou involuir? Existe essa palavra, Cláudia? Acho que existe, involuir. Mas vocês entenderam o conceito. Então, é um tripé, né? Se a gente parar para pensar que, eu já tinha falado anteriormente, não sei se todo mundo escutou, mas se cultura é o nosso jeitão de fazer as coisas, e se a cultura ela começa a ser definida no momento em que eu tenho 2 líderes dentro de uma sala trocando, exato, né? Então, uma vórtice de 3 elementos é o que impacta a cultura, e vocês vão me ouvir falar muito sobre evolução cultural. Quando a gente, por muito tempo na Exec, a gente usou a expressão transformação cultural, e isso causava uma dor velada no cliente, porque a transformação ela remete à ideia de ruptura, né? De eu romper com aquilo que já foi. E tudo que já foi faz parte da nossa história. Tudo que já foi uma empresa de dono que se profissionaliza, uma empresa de familiar que se profissionaliza, uma multinacional que troca o seu CEO, que troca o seu board. Com certeza ela traz partes da sua história que são muito positivas e que é importante que sejam mantidas. Então, quando eu uso evolução, o que eu quero dizer? Que é manter aquilo que a gente quer que seja mantido, que a gente vive na nossa cultura e deseja continuar vivendo numa cultura ideal, e aporta novos elementos que eu chamo de aspiracionais. Então, a cultura ela é o que eu quero manter e ela é o que eu desejo alcançar.
o que impacta isso para fazer a evolução? 3 elementos. O primeiro, gente, comportamento humano. Então, não dá para fazer uma evolução cultural só plotando no site da empresa os novos valores definidos por uma agência de publicidade. Nada contra o trabalho de ninguém, mas isso não vai gerar nenhum impacto, nenhuma evolução. Então, trabalhar comportamento humano, começar pelo comportamento humano da liderança, né? É pela liderança, não é saber pelo chão ouvir, de fábrica. Né? Saber ouvir, né? Para começar, saber ouvir. Básico. Né? Segundo elemento que impacta a evolução cultural, os processos de trabalho. Não adianta, né, uma gigantesca empresa de gás, eu vou usar alguns exemplos sem trazer nomes, querer comprar uma pequena empresa de GD, né, de geração distribuída, estou falando aqui do setor elétrico, e fazer essa pequenininha ser acoplada ao grau de governança e compliance que essa grande empresa que reporta para fora tem. Você estrangula isso é verdade. a empresa. Então, não dá para eu fazer a vela virar lâmpada, né? Não dá para eu colocar uma pequenininha seguindo um compliance de uma grande, ou seja, um processo de trabalho que funciona numa grande empresa, fazer funcionar para uma empresa recém-adquirida. Né? E o processo já você mata, você estrangula. E por último, os rituais. O que é o ritual? É tudo aquilo que eu vejo, que eu toco, né? Um happy hour é um ritual, uma reunião de one-on-one, de feedback é um ritual. Isso aqui que a gente está fazendo na Bossa é um ritual da Bossa, presenteando os seus seguidores, os seus clientes. Então, trabalhar rituais. Mas se você me perguntar qual é o mais importante, é comportamento. Comportamento. Porque o comportamento impacta no processo. Com o comportamento correto, as pessoas não toleram mais processos burocráticos. E você engaja, né? Com comportamento você consegue engajar. Você engaja, né? Você faz as pessoas se tornarem mais corresponsáveis. Então, não tem mais a empresa. A gente fala a empresa como se fosse um avatar andando por aí, determinando como vai ser. Gente, a empresa não existe. No limite, a Bossa não existe. O que existem são as pessoas e principalmente os líderes que determinam processos de trabalho, reforçam ou destroem comportamentos e criam rituais. Então, trabalhar comportamento humano. Que bacana. E como que a liderança, e a gente está vivendo, recentemente saiu até uma pesquisa em uma empresa, numa Big Four, e a gente não tem mais um mundo ideal, esperando o momento ideal para tomadas de decisões, para lideranças. A gente vive hoje num ambiente de policrise, né? A gente está falando de guerras, a gente está falando de economia, a gente está falando de governantes, né? De situações. Então, não existe e está super difícil esperar momentos ideais para algumas tomadas de decisões, né? Então, está tudo muito rápido. Então, a gente precisa crescer, né, como negócio, como empresa, como pessoas. E aí, quais são os principais pontos para as lideranças nesse momento que a gente vive, principalmente dessa atualidade, né? Como que você vê esse novo líder nesse segmento? Então, eu vou dividir a minha resposta em 2 partes, né? Primeiro, eu quero compartilhar com todo mundo que está assistindo o resultado de uma pesquisa quentíssima, que saiu agora. A Exec, ela faz parte de um pool de consultorias globalmente distribuídas, né, de Executive Search, em vários países, somos em 22, e a gente tem muitos clientes, então a gente usa o pool de clientes, de CEOs, para fazer algumas pesquisas, e eles respondem, porque depois eles vão ter acesso ao resultado. Então a pergunta foi, né, qual é a pauta na mesa no ano de 2024 e o que tira o seu sono? Por que eu comecei por aí essa resposta? Porque todas as vezes que um cliente me pergunta como é que eu faço a evolução cultural da minha empresa, como é que eu transformo a minha empresa, a cultura da minha empresa, como é que eu mudo, a minha pergunta não é sobre gente e sobre cultura. A minha pergunta é qual é a sua estratégia de crescimento. Para onde você está indo? Né? O que você quer entregar? Você está olhando aquisições, você está olhando incremento de faturamento, você está olhando EBITDA, você está olhando uma gestão de custo, porque a depender de qual é a minha estratégia, eu vou ter uma manobra de cultura ou outra. Então é aí que a cultura, ela lastreia, ela suporta, ela está a serviço da estratégia, ou ela está engolindo a estratégia no café da manhã. Foi só depois de trabalhar com esse tema que eu entendi essa frase, né? Não adianta eu escrever no papel que eu quero crescer 50% em faturamento e eu olho para uma cultura que é permissiva,
eu olho para uma cultura que ela preserva relações em detrimento de performance, é uma cultura que não é meritocrática, porque crescer 50% é impulsionar as pessoas a terem autonomia, a descentralizar a decisão, a fazer entregas mais eficientes. Então, olha o quanto, né, a gente é dissonante quando eu não olho para a estratégia e eu quero fazer evolução cultural. Eu preciso de uma moldura. E a moldura, ela não é a cultura pela cultura. A moldura é onde eu quero chegar com essa empresa, né? Então, voltando à pesquisa, a gente pergunta qual é a pauta na mesa. E, gente, infelizmente, né, não é ESG, e não é inovação, e não é diversidade e inclusão. A pauta na mesa de 2024, ela é uma pauta triste, porque ela é uma pauta back to basics, que é uma pauta de desempenho. Não adianta a gente falar de todos esses temas e a gente ter se perdido um pouco nesses temas se no final do dia eu não estou pagando a conta e eu não estou entregando o resultado. Então, quando a gente fala de performance na mesa, começa a pensar, puxa, qual é a cultura de uma empresa de performance? Qual é? É uma cultura mais curto-prazista. É uma cultura que ela vai ter... muito mais, ela vai ser muito mais assertiva, muito mais pragmática na tomada de decisão, na promoção, né, mais limitada, você vai fazer saving. Então, adianta eu dizer que no ano de performance eu vou trabalhar legado, eu vou trabalhar a perpetuação do valor da companhia para futuras gerações? Não dá tempo. Então, o que está descasado não é só o mundo do que a gente espera e do que a gente lê de notícias, né? O mundo tá brittle, tá bunny, né? Não é nem VUCA mais, é bunny. A gente lê no jornal que os colaboradores querem ser cuidados e a empresa tem na mesa a pauta de performance. Vai dar o quê? Saúde mental arrebentando, absenteísmo arrebentando, porque as linguagens estão muito dissonantes. Eu estou prometendo uma coisa, cobrando outra e o mundo está exigindo uma terceira. Mas né? eu acho que é tudo ao mesmo tempo, né? A gente está falando de desempenho, mas a gente está falando também de melhores práticas, de boas lideranças, de como liderar, de gerações, né? Eu acho que é tudo ao mesmo tempo, não é isso? É tudo ao mesmo tempo. E o fator principal, dependendo da organização, óbvio, que a gente está falando de resultados, e isso impacta realmente, né? Eu só não posso vender uma coisa que depois eu não entrego. Vender uma coisa no processo seletivo, que eu sou uma empresa inclusiva, que eu sou uma empresa sustentável, mas no final do dia, quando aquele colaborador está sentado trabalhando, eu sou uma empresa que cobra e exige performance imediata. Então, comunicar é o principal aliado da cultura. A comunicação é o principal aliado da cultura. Por quê? Eu comunico onde eu quero chegar, que é a minha estratégia. Eu tenho uma cultura que ela está a serviço disso, né? Ou seja, que vai cobrar, que vai treinar, mas que vai exigir. E eu estou declarando isso para os meus colaboradores. O problema é que na cultura latina, e aí tem uma medição específica da cultura, se o Brasil fosse uma organização, como seria essa organização no sentido da mobilização dos seus valores, né? Então, ficou muito claro nessa medição que o brasileiro latino, né, como latino que ele é muito mobilizado por ser gostado. Ele não é mobilizado por desempenho. Então, ele prefere ser gostado a desempenhar. Isso inconscientemente, isso é um viés cultural. Por isso que a gente vê tantos líderes com dificuldade de dar feedback assertivo, de tomar decisão assertiva, porque parte da nossa cultura como povo também define a nossa tomada de decisão. Tem total aceitação, ser gostado. Incrível, né? Como que isso diz muito, tanto dos líderes quanto das empresas também, né? Isso tem uma formação ali direta quando a gente está falando de cultura e gente. Olha o que é o europeu, não é? O que é o americano, né? O americano, ele te dá um feedback duro e ele te chama para almoçar depois. O brasileiro, se receber um feedback duro, vai ficar uma semana sem olhar na sua cara direito, com um bico desse tamanho, dependendo de como é feito. Então, isso fala de elementos culturais. A gente tem que estar atento que existe uma cultura na nossa casa, existe uma cultura na nossa comunidade, se eu tenho uma religião, se eu tenho um trabalho social, existe uma cultura na nossa empresa, só que a gente segue sendo o mesmo indivíduo, permeando todas essas culturas. Então, quando eu
trago consciência para isso e me percebo como indivíduo, eu também vou ser mais consciente nos processos seletivos. Eu também vou ser mais consciente nos conselhos em que eu sento. Eu vejo isso muito nos conselhos, Cláudia. Quanto o perfil do conselheiro, a depender do viés cultural que ele traz, interfere, tem vieses, tem bias na tomada de decisão para aquela pequena empresa. Né? Então, tudo isso não é só culpa da empresa, ou não é só uma questão empresarial, é uma questão nossa como executivo. Eu acho isso interessante. Eu faço parte de alguns conselhos e uma dessas empresas de VCs que eu faço, que eu estou no conselho já há quase um ano, quando eles me convidaram, eu perguntei, né? A primeira questão, realmente, se era uma questão de cotas de diversidade, porque eu gosto de contribuir, acho que eu tenho muito a contribuir. Falou, tem que contribuir. E aí, ao longo do tempo, falou assim, Cláudia, o quanto que você tem contribuído com a gente, puxando a nossa orelha, falando, né? Eu peguei e falei assim, olha, gente, não seria o meu papel se vocês tivessem feito o trabalho anterior, né? Mas eu acho assim, a gente tem que ser extremamente assertivo no momento que, assim, são reuniões mensais. Então, nós temos que contribuir, né, com uma forma direta para esses líderes. Porque é o que você falou, muitas vezes você ter líderes que não conseguem fazer a gestão de pessoas, isso impacta no resultado. Se impacta no resultado, você tem que tomar algumas decisões também. Mas também, muitas vezes, os líderes, eles não tiveram essa chance, né? Eles chegaram, né? E não tiveram esse processo de liderança. Então, assim, o meu papel, muitas vezes, no conselho, é apoiar esses líderes a serem melhores líderes e alcançarem resultados. E eu acho que esse é um ponto que a gente tem discutido muito para a gente trazer o nível de conselhos e de conselheiros realmente para apoiar nesses parâmetros as empresas, né? E entendendo que é o papel de cada um ali, né? E a gente eu falei assim, gente, eu não tô aqui para bater, não. Eu tô justamente para a gente apoiar, para a gente falar de outros temas e o quanto isso realmente as empresas têm se transformado. Essa empresa é uma que a gente, né, tem discutido muito em relação a isso, as lideranças, né? E o papel da mulher também. Eu acho que nós, mulheres, como líderes, nós temos uma visão complementar. Não vou falar diferente, né? Porque todos podemos ter. Mas nós temos, muitas vezes, uma visão complementar ali, né? E como que você vê o papel da mulher na liderança hoje? Nessa questão de cultura e gente que é tão nossa, né, nossa essência também. Tanto tem um impacto da forma complementar de ser e de agir que... Voltando, né, trazendo um ponto do que a gente vinha falando de medição de cultura. Já existe um algoritmo, né, uma empresa inglesa que consegue fazer a medição dos ativos intangíveis da empresa, pensando em 4 verticais, e eu vou chegar na resposta da mulher. Então, essa empresa mede os valores pessoais que aquela empresa ela traz da população que ali trabalha. Ou seja, não é o que as pessoas vivem ali, mas o que elas trazem das suas histórias de vida. Depois ela mede o que de fato as pessoas vivem como valor naquela cultura e mede um terceiro conjunto de informações, que é o que as pessoas gostariam de viver, e aí entende o que é o gap analysis entre o que elas trazem da vida, o que elas vivem e o que elas gostariam de viver. E tem uma 4ª vertical, que é a entropia cultural, ou seja, o quanto daquela cultura é permeada por valores limitantes, como burocracia, como silos, como a visão curto-prazista, como uma gestão orientada a custos. E você consegue, nesse algoritmo, fazer cortes. Corte por tempo de empresa, corte por região geográfica, corte por cargo ou função. E adivinha qual foi o último corte inserido na pesquisa? Não me diga. Gênero. Se a empresa fosse essencialmente gerida por mulheres, que empresa seria essa? E se fosse integralmente gerida por homens, que empresa seria essa? Então, por que um instituto de mais de 25 anos constrói um algoritmo e faz um corte? Porque eu gosto de entender o porquê e o pra quê das coisas, né? Porque há diferenças na visão, na percepção. Então,
ter uma mulher no conselho não é só o moralmente correto, né? Aliás, isso cansa. É, de fato, você trazer a pluralidade da visão e da visão de raça e da visão de orientação sexual. Por quê? Porque são vieses de mundo diferentes. Vão olhar para produto de uma forma diferente, vão olhar para processo de uma forma diferente, vão olhar para as pessoas de uma forma diferente. Então, a liderança feminina, quando ela não é tirana, e aí E aí, desculpa a gente falar disso, mas eu tenho que dizer do que eu vejo, né, no dia a dia. A mulher, quando ela tenta ser igual ao homem, ela pode se tornar uma tirana. Porque não é a natureza do feminino. Eu concordo. Né? A liderança Shakti, a liderança feminina, é uma liderança integrativa, é uma liderança contributiva, é uma liderança de sensibilidade e olhar... para os públicos que não têm voz, a gente nem pode falar das minorias, porque são as maiorias globais, né? Então é uma liderança mais consciente, como se fosse uma evolução da espécie, quase, né? Mas que também precisa do pragmatismo do homem, por exemplo, avaliando os conselhos de empresa, o que eu vejo que o momento que a mulher mais derrapa numa mesa de conselho é quando ela se torna prolixa. É quando, talvez, no afã ali de ocupar tanto aquele espaço, a hora que ela tem a voz, ela perde a sabedoria de conseguir ser cirúrgica como a gente é capaz de ser. Né? E aí ela perde a atenção do seu público, às vezes por não dosar a comunicação. Né? Ela se posiciona, mas às vezes no excesso de falar mais do mesmo de maneiras diferentes. Então, mulherada, a gente tem que trabalhar nossa comunicação pragmática e trazer para a mesa toda essa beleza desse olhar holístico e sábio e profundo e consciente que a mulher tem e ela é capaz de ter. Bacana. E as empresas estão tendo, né, cada vez mais essa preocupação, né? Eu acho que a gente tem trabalhado muito esses indicadores, pelo menos eu tenho visto, e eu acho que é algo que tem se transformado. Ainda, aí eu faço um parênteses, né? A turma vai me conhecer e vai ver que eu sou provocativa e às vezes polêmica, ainda por uma questão moral. Ainda. Eu quero ver o movimento de se tornar por, de fato, ver o valor. Eu acho que estamos no caminho, cada vez mais, mas ainda é porque o fundo pede, porque o 30% Club quer, porque vai ficar bonito na foto. Ainda tem aquela questão de meta, de cota, né? Sim. Muitas vezes, né? Sim. E quando a gente está falando de cultura organizacional e gente, eu acho assim, Brasil tem nós temos, né, empresas com provavelmente você tem alguns cases, alguns exemplos. Eu queria que você pontuasse para a gente, se você puder falar de alguma empresa, algum exemplo que trabalhou bem essa questão, essa questão organizacional, de cultura, de transformação. Pensando aqui, o que eu posso citar sem quebrar LGPD? Bom, casos públicos, né? Então, casos públicos até pra gente conceituar que a gente vê que tem cases escritos, inclusive se vocês derem um Google, vocês vão ver 2 cases escritos cujo elemento cultural foi bem trabalhado, que é o case da Gerdau, famoso, e o case da Natura. Fico aqui pensando comigo, se a gente conversasse com os colaboradores, se eles concordariam, porque uma coisa é o que está publicado metodologicamente, outra coisa é quem vive lá. E posso até depois compartilhar com o pessoal da Bossa esses 2 cases para dividir com a turma que tiver interesse. Mas o que tornou esses cases bem-sucedidos? Metrificação. Então, foram cases que começaram com metrificação, cases que tinham sponsors de C-level muito comprometidos com a questão cultural. Eu brinco todas as vezes que se um diagnóstico de cultura ele começar pelo RH, nem começa. Porque se você não tem sponsor na alta liderança, você não vai conseguir mover essa agenda com tudo que ela precisa, né? De orçamento, de ritual, de mudança comportamental, de demissões, eventualmente, porque se eu tenho um membro do C-Level que ele é um extremo detrator de uma cultura colaborativa, você não consegue emplacar o valor colaboração na parede, né? Então, medição, sponsors de C-Level, uma clareza, né, uma consciência muito firme da estratégia organizacional, de onde a gente quer chegar. Não dá para eu ser nice e eu ter performance tudo ao mesmo tempo para já agora, né? Não tem como. Ainda que eu concorde com você que a dosagem de tudo isso é importante, mas a gente tem que ver, né, que um ano fiscal tem 12 meses, eu preciso eleger minhas batalhas.
E aí o desdobramento muito bem feito de programas de ação, de planos de ação em cima desses valores definidos por essas duas empresas, que em parte eram valores que elas já traziam e do qual elas tinham muito orgulho, e em parte eram aspiracionais. Então, quando a gente vê 4 ou 5 valores declarados por uma empresa, provavelmente 2 ou 3 ali vão ser aspiracionais, que é o que a gente não é e deseja ser, mas 2 são muito raiz, né? Uhum. Então, vou dar um exemplo concreto de um caso que eu trabalhei. Eu trabalhei o caso do diagnóstico cultural da Minerva, que hoje é um expoente, né, no mercado de carnes, e eles tinham um DNA muito definido de orientação a resultado, muito definido, e comprometimento, né? Eu brincava que era a turma do se mandar atravessar a parede carregando tijolo, atravessa, missão dada, missão cumprida. Mas existia um pedido na medição que a gente fez da população muito grande por reconhecimento. As pessoas queriam se sentir parte daquilo, e em especial do presidente do C-Level, da questão da inovação e da sustentabilidade. Por quê, né? Alimento. Então, tem tecnologia, tem agro, e aí ficou a declaração de valores: orientação a resultado, comprometimento, inovação, sustentabilidade e o reconhecimento. Esses últimos 3 como aspiracionais. E estão trabalhando até hoje nesses desdobramentos com os embaixadores dos valores, um programa muito bonito, bem feito, que vai passar por uma nova medição agora no ano de 24 ou 25, porque a cultura ela é viva. Cláudia, não é uma coisa que é um trabalho que eu faço uma vez e acabou, né? Eu vou gradativamente revisitando aquilo, olhando para aquilo de novo e fazendo esses ajustes de rota. Um pouquinho de salada, um pouquinho de droga, um pouquinho do que eu sou e quero perpetuar, um pouquinho do aspiracional, para que a gente possa almejar algo e se tornar aquilo. Que é super importante, muito, né? Muito. E falando um pouco das barreiras. Quais são as principais barreiras hoje que a liderança encontra quando vai fazer esse processo de transformação? A mais visível, palpável é a comunicação. Eu querer fazer sempre, evolução. Né? Parece que comunicação, ela perpetua. Eu quero que as pessoas se transformem colocar, e não comunicam para quê? Né? Então, não sabem comunicar, né? E não sabe o que comunicar. Então, do teu chão de fábrica ao teu conselho, as pessoas precisam saber para onde essa empresa está indo. O que é o objetivo estratégico, a meta, chama do que quiser, né? Propósito, enfim, mas algum número aí tem que estar na mesa, né? As pessoas precisam saber pelo que elas trabalham, pelo que elas são exigidas. Então, é a comunicação nesse sentido muito prático mesmo. Uma vez que eu comunico para onde a gente está indo, né, o que a gente precisa alcançar, eu vou comunicar sobre o que é importante que se faça para aquilo acontecer. E a comunicação, ela é contínua. Ela tem que ser contínua, mas não é a intranet, não é o jornalzinho, não é... É a ação também. Né? É a ação do líder todo dia. Ele vai abrir uma reunião com seus liderados, ele vai abrir uma reunião com seus pares. 5 minutos, vamos resgatar, né? Exato. Isso é um ritual. Vamos resgatar nossa meta, vamos resgatar onde a gente está. A tal da gestão à vista. Gente, sem gestão à vista, como é que você quer entregar o resultado? Se as pessoas não estão vendo todos os dias o que está acontecendo, né? Como é que é aquela história? Eu só transformo o que eu meço, né? Só o que eu meço existe. Ou um pouco daquela frase de bêbado, né? O que eu não lembro eu não fiz. Se você não está lembrando o tempo todo as pessoas, o que é importante para aquela organização, como é que elas vão saber? Então, eu tenho dificuldade de entender. A gente sempre fala que o óbvio, ele não existe, né? Então, assim, acho que é uma frase que deveria estar sempre nessas reuniões, assim, começar. Porque a gente precisa trabalhar esses pontos, né? O tempo e a inteiro. comunicação, ela é frequente, ela tem que ser, né? E a liderança, muitas vezes, ela tem esse papel importante de se comunicar, e a comunicação também esbarra no ponto de ouvir, de entender, né? Tem muitas coisas que não são colocadas à mesa, mas o comportamento do time, o comportamento do mercado, né? A gente tem que olhar, isso também diz muito, né? Se você estiver prestando atenção. Exato. E precisa, né? Muito, muito, muito. Quantos executivos você já tem assim no seu portfólio aí que você colocou em altos cargos, em empresas? Eu hoje tenho trabalhado muito pouco o Executive Search, né? Como eu disse, me encanta muito mais o universo do desenvolvimento, porque infelizmente, mesmo em processos seletivos de altos cargos, se o executivo ele for
muito habilidoso com a comunicação, se ele souber trazer o seu storytelling, né, que não é nem o storytelling, é o seu storytelling de carreira, com bons indicadores, ele vai bem no processo seletivo. Então, o processo seletivo é um funil ainda muito raso para você poder, de fato, gerar contribuição para a organização. Agora, quando você senta, né? Igual ontem eu estava no Palácio Tangará, era meu sonho palestrar no Palácio Tangará. Oh, parabéns! Eu preciso dividir isso. Estava no Palácio Tangará com uma empresa que acabou de passar por uma profissionalização, eram 18 líderes, e a gente fez um trabalho, né, de definir o objetivo para o curto prazo mesmo. Então, a minha provocação era para já e para 2030. Definir os obstáculos, o que está nos impedindo, e definir os primeiros planos de ação para esses obstáculos. Não adianta eu trabalhar plano de ação para atingir o objetivo se eu tenho obstáculos que estão, eu brinco que é o ralo, né, de energia mais imediato. Então, esse tipo de trabalho é significativo, porque a hora que você vê o brilho no olho das pessoas, entendendo a relação direta do entregável delas, seja um entregável comportamental, seja um entregável tangível, e o quanto isso está diretamente atrelado a esse objetivo e que não tem nada de intangível nisso, não tem nada de empírico nisso. E para eu ser uma empresa de 1 bi em 2030, sendo que hoje eu faturo 130 milhões, eu preciso de uma cultura a favor disso, e é uma cultura desenhada em cima de comportamentos de eficiência, de pragmatismo, de controles, né? Controles de gestão à vista. E o cara fala, entendi, que para mim é o óbvio do óbvio. Isso dá muito mais satisfação do que recrutar um executivo. Então, eu hoje tenho muito mais empresas no meu portfólio e posso dividir esses casos concretos do que executivos que eu trabalho individualmente. Eu dificilmente hoje atendo individualmente, porque eu falo, é 1 hora só para uma pessoa e é 1 hora para uma empresa inteira. Então, é assim que eu tenho balizado o meu tempo. Que bacana. E hoje a gente vive nesse mundo de mídias sociais, todo mundo expondo, né? Tem lá o LinkedIn com muitas informações, né? Enfim, mais profissionais ou não. Mas os acessos estão aí. Quando você quer conhecer uma empresa, quer conhecer um líder, ou vai para uma entrevista, enfim, tá ali, né? Isso facilita ou não a vida dessas empresas, desses executivos, essa exposição ou essa forma? A gente está falando de gente e cultura, né? Que tem muito a ver, né? Tudo. O quanto que isso impacta. Mas é interessante. Eu acho que não é mais uma escolha se beneficia ou se atrapalha. Eu acho que é como você usa essa ferramenta, seja você uma empresa que está recrutando, seja você um investidor que vai colocar dinheiro, seja você um executivo que está buscando uma recolocação. É saber trabalhar a mídia ao seu favor, gente. Não existe você botar dinheiro numa empresa sem dar um Google e entrar no LinkedIn dos founders, né? Ou do Instagram, para ver se o cara faz o churrascão e ali ele tem uma vida paralela muito distinta daquilo que você está vendo no LinkedIn, né? São ferramentas que nos desnudam. Sim. E você tem que saber usá-las porque você também está nu. Pode te ajudar muito, né? Então, muito. Saibam usar isso. Saibam usar isso, e uma coisa que me aflige é que a gente tem um assessment de consciência digital na ESEC, geralmente, né, para os altos executivos. Queria que o pessoal de casa assim, desse um chute de 0 a 10, qual que tem sido a média da nota do executivo brasileiro em relação à consciência digital, vocês vão se chocar, mas tem um indicador lá que chama identidade digital. E a pergunta que eu faço é, se eu der um Google com o seu nome, o que eu encontro? Se você tem redes sociais, como é que você as usa? E é impressionante ainda o viés condicionante do uso de mídia social para lazer. De uso de LinkedIn quando eu vou procurar emprego. E as pessoas ainda não entenderam a história do imã de talentos. Quando você é uma referência e usa o seu LinkedIn, o seu TikTok. Eu tô fazendo, só um parênteses aqui, eu tô fazendo uma mentoria reversa com uma analista da ESEC. Ai, que bacana. E ela me mentora porque, assim, eu quero ser desafiada o tempo todo com ideias. Claro. E a minha tarefa da semana, adivinha qual é, Cláudia? Não sei. Montar um TikTok. E dividir sobre conteúdos de carreira para essa galera. Então, pensa, né?
Mas aí eu tava... É isso que a gente está falando dessa nova... De você se dispor, de você se abrir. Uhum. Então, eu esqueci o que eu estava... na identidade digital. Na identidade digital. A pergunta é essa. E as pessoas ainda acham que o LinkedIn, o TikTok, o Instagram é só quando eu vou procurar emprego ou quando eu vou publicar a foto do final de semana. Mas... se você parar para pensar que hoje as pessoas falam com pessoas e não falam com marcas, né? As pessoas não falam com a Boss Invest, elas vão falar com você, com o Thiago, né? Vão falar com as pessoas. Então, cada um de nós é uma marca ambulante. Se eu tenho esse conceito introjetado em mim, eu vou usar as minhas redes, não como uma blogueirinha, porque tiram sarro, né? Eu publico muita coisa, eu divulgo muita coisa da vida real, do que eu penso, e me chamam de blogueirinha, e sinto muito se vocês acham que eu sou uma blogueirinha. Eu estou usando isso a meu favor. Eu estou usando para aumentar a minha empregabilidade, eu estou usando para eu ser vista como um imã de talentos para a exec, né? As pessoas consumirem o meu conteúdo e quererem trabalhar comigo. E eu estou usando para me tornar referência e autoridade em algum tema. Por quê? Porque daqui para frente os influencers vão acabar. A inteligência artificial vai entregar o conteúdo que a Cláudia quer consumir. Não é mais a Cláudia que vai buscar o influenciador. Então a turma está empolvorosa, a turma do LinkedIn, do Instagram, porque não vai ter mais o influencer, vai ter quem é a autoridade legítima naquele tema. Não é porque é famoso, mas é porque vive aquilo com autenticidade e congruência. Então, executivo que está me assistindo, se você ainda não entendeu que você pode usar suas redes sociais para se tornar autoridade num tema, mesmo sendo executivo, old school, geração X, baby boomer, e que o mercado vai te cobrar ser referência em algum tema, você já está para trás. E não seja reativo, né? Não. Seja participativo. É isso. E uma outra coisa também, a gente tem falado dessas mídias, mas a própria inteligência artificial, né? Hoje a gente precisa entender o quanto que essas ferramentas, elas podem colaborar na gestão da tua empresa, na gestão da tua carreira, liderança, cultura. Então eu acho isso importantíssimo, né? Que a liderança, que as empresas entendam que para o processo de cultura e gente, a gente precisa entender essas ferramentas e muitas vezes também entender que não vamos só ler um trecho, né? Vamos nos aprofundar no assunto, porque também vem muitos fakes, muitas notícias rasas que aí influenciam. Thaís, a gente está chegando no ponto aqui de perguntas e respostas. Já foi 45 minutos? Você vê que só... Eu nem vi vamos passar. ficar aqui o dia todo. Mas eu tenho uma pergunta aqui online, que é da Vivi. A Vivi, ela é mentora, investidora, e ela colocou aqui que ela é muito inspirada na jornada dela, acho que com a minha jornada, né? Com a minha jornada como investidora também. Obrigada, Vivi. E a pergunta dela, que para mim faz total sentido, que é o seguinte: como que é o processo de implementação de cultura em empresas menores, como startups ou outras empresas que tem time pequeno, que está sempre correndo atrás, né, para crescer, para mostrar para os investidores que tem relevância? Como que fala de cultura e como que implementa cultura em ambientes de startups? Então, eu já adorei, Vivi, a pergunta, porque essa é a pergunta que o cliente me faz quando eu sento com ele. E aí eu tô falando empresa de milhão, de bilhão, né? Como que eu implemento a cultura? Vivi, a cultura está implementada. A cultura, ela já existe. Mesmo de uma empresa de 5 pessoas, de 3 pessoas, de 2 pessoas, de uma pessoa é difícil, porque aí é ele mesmo, né? Então, eu olharia principalmente para o perfil dos fundadores. Então, como é que começaria um trabalho de cultura, né? Eu sentaria com esses fundadores, receita de bolo agora, galera. Opa. Eu sentaria... Vamos lá, vamos anotar, gente. Eu sentaria com esses fundadores e eu iria fazer uma conversa sobre a história de vida dessas pessoas para entender como é que eles tomaram decisão até ali. Então, muito de como eles tomaram decisão vai falar sobre os tais valores. Então, pessoal, se cultura está aqui permeando tudo, a estratégia está aqui, né? Vamos lembrar da receita de bolo. Estratégia, primeira pergunta, qual é a estratégia dessa startup? Eu já vou entender, né, se está indo para A ou se está indo para B. Depois, como que eu entendo a cultura? Você não chega e pergunta qual é a sua cultura, porque ele não vai saber responder. Ele não vai saber responder, ele acha que a cultura ainda vai ser implementada, vai ser construída, você não faz essa pergunta. Então, você vai entender a história de vida dele, como ele tomou decisão para chegar nos valores que mobilizam a tomada de decisão dele. E olha, salvo raras exceções, são esses valores que estão norteando a tomada de decisão daquela empresa. Então, você já tem
a estratégia e você já tem os valores que definem aquela cultura. Geralmente é o quê? Vamos pensar. O empreendedor, ele vai ser mobilizado pelo valor de segurança e estabilidade ou ele vai ser mobilizado pelo valor de autonomia e liberdade? Autonomia e liberdade. Então, ele é um cara que gosta de autonomia. E ele é adquirido por uma grande empresa que vai estrangular ele. Aquilo vai dar certo? Só por esse exemplo bem banal. Dificilmente, se ele não tiver rituais próprios ou se ele não tiver um espaço de aceleração adequado. Então, a gente já começa a entender, puxa, por isso que tem aceleradora. Para que tem aceleradora? Ou o Cubo do Itaú ou outras organizações, para você dar espaço de respiro para essas estruturas, espaço de adaptabilidade. Então, beleza, tô lá falando com a história, entendendo a história, mapeando esses valores, aí eu vou falar com o sócio ou com o fundador 2. E aí você começa a perceber o seguinte, eles falam a mesma coisa, eles tomaram decisão de maneira similar em relação às questões de fato, né? Não precisa ter 2 fundadores iguais. E você vai começar a entender se há um clash cultural já acontecendo naquela startup ou se há sinergia cultural desses 2 fundadores, com base em histórias. Vou dar um exemplo na ESEC, a gente tem 22 sócios, somos empreendedores. Claro. Se você conversar com os 22, não tem ninguém herdeiro, não tem jabuti em árvore que tá ali, né, que alguém colocou. É todo mundo doer, né? Tem filho para criar, tem conta para pagar, né? Não anda de abotoadura e carro blindado. Não tem isso. Então, quantos sócios a gente perdeu em 16 anos de consultoria? 2. O que é nada, né? Quando você pensa nesse mundo de professional services. Exato. Por quê? Porque a história de vida é muito similar. Aí você vai falar, Thaís, então agora precisa ter todo mundo a história de vida similar para a cultura dar certo? Não, mas a gente está falando num momento de criação de empresa muito especial, que você precisa ter muito carinho, que é o começo de tudo, onde então as sinergias importam. É assim que eu começaria, né, um trabalho de implementação de cultura, mapeando e diagnosticando, né, primeiro. E faz total sentido, porque quando a gente fala com os empreendedores, com os founders, com startups, que normalmente nessa fase inicial tem 2, 3, 4, 5 pessoas, a gente até fala como investidores que é importante que os empreendedores, que os founders, que eles escolham os investidores, que não o contrário. Porque ele sabe o que ele precisa, ele sabe da cultura. Perfeito. Né? Nós não sabemos. O pitch, às vezes, de 3, 5 minutos, a gente não tem toda essa informação. Nós temos insights, né? Então, acho que é perfeito a tua colocação. E os fundadores, eles têm que fazer processo seletivo de investidor. Exato. É que aí fica a síndrome do primo pobre, né? Que tão desesperado por aquela captação, ou achando que o seu negócio não tem valor, que quase que aceita, e aí tem muita canibalização, né? O investidor que daí quer ser conselheiro, que a hora que você vê tá palpitando porque ele tem interesse. O investidor quer ser CEO, né? Quer ser CEO e aí por aí vai. Mas enfim, eu acho interessante. Fundadores, né? Entrevistem os seus investidores, entrevistem os seus conselheiros e tomem decisões conscientes sobre quem vai palpitar e vai interferir, vai influenciar a empresa de vocês. E eu gostei dessa dica, viu? Eu gosto muito de saber, eu acho que isso faz parte realmente da gente entender como que a pessoa fez, qual a jornada dela para chegar ali. Eu acho que isso diz muito, né, dos processos. Diz tudo. Aproveitando que hoje nós temos uma plateia aqui, né, olha, bacana, linda aqui, todas essas meninas investidoras queridas. E eu quero chamar agora a Thaís para fazer uma pergunta. Thaís Borges, nossa investidora, parceiraça aqui na Bossa, minha parceira em muitas ações. Thaís, fica à vontade aí na sua pergunta. Obrigada, Clau. Thaís, muito prazer, muito bom ouvir você falar. Incrível, um exemplo para nós, né, referência. Estou aqui super feliz em poder estar aqui presencialmente. Bom, eu sou diretora comercial e marketing de uma empresa de tecnologia para a área tributária, a qual eu era sócia até o ano passado. A gente acabou de vendê-la para uma multinacional americana, finalizar o processo começou há alguns anos. E aí, a nave mãe aterrissou. Começaram os desconfortos, apesar dessa empresa ser uma empresa muito voltada a pessoas, né? Isso, eu me conectei muito com isso, porque eu já tinha esse papel ali entre os sócios, né? De olhar para essa questão muito de humana, né? Assim, mulher, né? Esse nosso instinto materno sempre foi algo que me permeou. Mas, ainda assim, a gente tem choques importantíssimos de cultura, né? Essa empresa ela já tem
departamentos muito, muito expressivos no que tange a pessoas e culturas, mas ainda assim a gente percebe o pessoal aqui muito desconfortável com esse momento aí de integração em processos e principalmente pessoas e culturas. É cultura muito diferente e é aquilo que você falou, que permeia as nossas ações, né? Eu vejo um exemplo, as nossas reuniões com eles são reuniões de, reunião 25 minutos, 15 minutos, e a gente está acostumado com reuniões de no mínimo 1 hora, você já marca 1 hora, né? E as agendas, eles são muito diretos. Ao mesmo tempo, nós somos rápidos, porque principalmente na área tributária no Brasil, que até o passado é incerto, mudanças todo dia, a gente tem que tomar decisão toda hora, e a gente é muito rápido, as decisões são rápidas. E tudo que você manda para aprovar, né, eles já têm processos de decisões mais lentos. Então a gente tem essa questão de cultura, né? É uma empresa americana, mas também está em mais de 160 países. Mas ainda assim a gente percebe esse desconforto de todo o time, essa questão dessa, né, das culturas, dos choques que a gente tem. E aí eu queria entender na sua visão. Você tá rindo, né? Eu tô. Eu também tô aqui. É um parque de diversões para você, imagina esse processo. Mas o que você entende que é o mais importante, né? Uhum. Até para nós ali como líderes, sermos assim referência, né? O que a gente pode fazer e a preocupação é muito mais. Eu falo sempre, a gente está muito mais próximo ali, né, da nave mãe, né, que eu falo, né, que é, enfim, do pessoal de fora, mas a gente percebe que o time tá bem desconfortável com todo esse processo, né? São momentos necessários, que eu falo, desconforto necessário para a gente entender, né? Tem vários processos que estão ocorrendo, rever portfólio de produto, adaptação de persona, muita coisa, mas você percebe que o mais afiador realmente são as pessoas. Uau! Eu posso dar a resposta metodologicamente correta ou a resposta politicamente correta? Ou a resposta real? Qual que você quer? Porque eu quero a real. A real é, um líder consciente, ele precisa saber a hora de jogar toalha. Então, às vezes é tão dolorido, é tão doloroso esse processo, quando há uma distinção cultural tão significativa, e você falou 2, 3 coisas aí que, assim, dificilmente o dinossauro ele vai se dobrar, né? Uhum. Então, quem vai ter que se dobrar é o pequeno que foi adquirido. Uhum. Então, muitas vezes é sábio do líder entender qual é o prazo de permanência ali, porque ele vai se desgastar significativamente, vai gastar uma energia que deveria ser dedicada a só trabalhar, a só entregar o resultado. Você, principalmente, sendo uma diretora comercial que era do board, que era sócia, que era investidora, que era acionista. Então, essa é uma primeira resposta, que se você estivesse trabalhando um coaching comigo, eu ia avaliar até onde você aguenta, até onde faz sentido. Decidimos que você vai ficar. Então, vamos para algumas possibilidades. É entender qual foi a estratégia dessa grande empresa para adquirir vocês. Ou seja, vocês estão preenchendo algum branch, alguma área, algum novo olhar, algum novo processo. Porque se é só ocupar mercado, você já vai entender que dificilmente algo vai ser modificado, né, na estratégia do grande. Mas se é estratégico, aí são conversas que valem a pena. Né? E é conversa, é chamar reunião, é medir, falar, olha, estamos perdendo pessoas, estamos com mais absenteísmo, aumentou, né, a questão de saúde mental, o resultado está caindo. Então, chegar com indicadores metrificáveis para mostrar o quanto o clash cultural está impactando o resultado. Porque a americana entende número. Uhum. Se você mostra isso e mostra um plano de ação que possa, de fato, poupar a estrutura um pouco dessas interferências culturais, dificilmente alguém que fez uma aquisição estratégica não vai atender. O problema é que a gente é muito ruim de medir, a gente é muito ruim de mostrar e a gente é muito ruim de definir um plano de ação prioritário. Então fica só a reclamação, porque eu queria a reunião de mais minutos, mas o que isso está significando e representando de impacto no resultado? Quando você fala de resultado, aí você vai ter os ouvidos. Mas eu não deixaria de fazer a primeira parte, que é uma visita íntima, do quanto isso de fato acrescenta na minha vida como executivo. E a gente vale a pena. E a gente volta a falar de valores, né? Porque tem os valores da empresa, mas nós temos os nossos valores, claro, também. Das pessoas. Então, eu acho importante nós nunca esquecermos desses pontos. E, né? E por que a saúde mental ela tá tão em voga? Vamos entender, né?
todas as vezes que eu honro os meus valores, isso não é papo de autoajuda, é concreto. Todas as vezes que eu honro os meus valores, eu me energizo. Então, um valor meu é a contribuição com o outro. Eu posso fazer 8 processos de coaching no dia, eu termino o dia com mais energia do que eu comecei. Eu estou honrando aquele valor. Tudo inconsciente, tá, gente? Um processo, você não para pensar, estou honrando meus valores, não. Agora, todas as vezes que eu estou traindo os meus valores, né? Isso eu me adoeço. Então, a saúde mental, o que ela é? Ela é um grande grito dos colaboradores de que não temos fit cultural com isso que você está nos exigindo. Então, um caminho, né, uma rota de perenidade não é você pagar terapia. É você entender se você está contratando certo. É você entender se você está fazendo um bom pitch de contratação para quem vem. Porque se quem vem adoece, você não está contratando certo. Né? Então, é fazer essa visita íntima. Quais são os meus valores que eram honrados naquele modelo de negócio que me energizavam e quais são os valores que não estão sendo atendidos hoje em dia. Aí eu acho que a gente começa, de fato, a ter uma liderança autêntica, integrativa, holística, humanizada. O não é libertador, né? Mas ele requer você pagar o preço da sua decisão. E a gente quer tudo sem ter que pagar o preço. É né? isso. E nós temos mais uma pergunta aqui de uma investidora, que é a Tatiane. Tatiane, fica à vontade aí na tua pergunta. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Thaís. Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui. É um tempo de qualidade, de quanto a gente está aprendendo, Não né? Com você, Thaís. E a minha pergunta, eu venho da área de auditoria externa, contabilidade, consultoria, os últimos 28 anos, né? Lidando com empresas de médio porte. E muitas estão com dificuldades financeiras, né? Então, a minha pergunta, e na verdade ela se desdobra em duas, se me permite, é como que esse empresário que, como você bem colocou, né, ele precisa, nesse momento, mais do que nunca performar. Ele sempre precisa performar, mas nesse momento ele mais ainda precisa, né? Como ele comunica essa estratégia para o time? E a questão que eu queria colocar mais nessa pergunta é nesse novo, não é tão novo, eu sei, mas nessa questão hoje de muitos funcionários estarem em home office ou em modelo híbrido, que acho que isso dificulta mais ainda para o empresário brasileiro, aquele que foi empreendedor e foi crescendo, que ele não tem ainda toda essa questão. E a primeira pergunta, essa dica que você deu em relação aos founders e aos empresários é muito interessante, mas como ele pode comunicar e reter esses talentos num momento em que a empresa, né, dele está passando por dificuldades? Então, tem duas partes aí, né? Em relação a comunicar, é fazendo da forma mais transparente possível. Você tem que dizer, é um ano difícil. Você tem que dizer, a gente precisa performar. Você tem que dizer o que é performar naquela organização, porque para algumas é estancar custo, para outras é vender mais. E fazê-lo da forma mais verdadeira, transparente, honesta, deixando as pessoas livres para irem embora. Ontem eu abri o meu treinamento com a turma lá falando, quem está afim vai trabalhar bastante, quem não está afim já faz um favor e vai embora. Né? Porque a gente agarra um amor nas pessoas que não necessariamente são as melhores pessoas, mas é porque dá trabalho contratar, dá trabalho demitir. Então você prefere ficar com o mediano, de médio, não tem nada de pejorativo nisso, do que de fato ter as melhores pessoas. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que já viveu a experiência de esperar muito tempo para demitir e depois que teve a experiência de um novo colaborador entregando, pensou, por que eu não fiz isso antes? Porque a gente é latino e se relaciona. Então, primeira parte da resposta, comunique de forma transparente onde você está e o que você precisa das pessoas. Não tem óbvio, o óbvio não é ululante, é óbvio que precisava performar, mas isso não existe. E quanto maior a crise, quanto mais apertado o sapato, mais você tem que fazer isso de uma maneira com todas as letras. E não é para sua primeira liderança. Por que aqueles rituais de piso de fábrica, aqueles rituais de piso, né? A XP usou muito isso, botar todo mundo no piso, que é botar todo mundo no... E hoje, gente, é maravilhoso ter Zoom, é maravilhoso ter um modelo híbrido, que você pode pôr 1000 pessoas numa sala de Zoom e comunicar sem o ruído a mesma coisa para todo mundo. Qual que é o problema aí? Muitos CEOs não sabem comunicar.
e tem medo. Então comunicam com seus diretos que é a patota, para a patota passar adiante, porque ele tem medo do recado, ele tem medo de perguntas, porque uma reunião de piso, ela é uma via de comunicação dupla. Ou seja, você comunica o que você quer e você vai responder o que você talvez não queira. Por isso tem que ter culhão e precisa saber a importância desse ritual. Em relação a outra questão, que é o modelo híbrido. O modelo híbrido, para a perpetuação de cultura, ele requer rituais muito bem definidos. Seja o ritual de ter todo mundo no escritório 2 vezes por ano, seja o ritual de você ter um Zoom para fazer essas comunicações de piso toda semana, segunda-feira, 9 horas da manhã, mas ritualizar. Feedbacks de one-on-one na agenda todo mês, não é só na avaliação de desempenho. Então, a ritualização ela passa a ser muito mais importante no ambiente híbrido. Por quê? Porque vir para o escritório é um ritual, então passa despercebido. Você já está ali, você não precisa marcar. Mas quando você está em ambientes onde cada um está num lugar, você precisa marcar. E as pessoas têm dificuldade de pensar em o que é ritual. Porque tende a pensar que é algo muito formal ou algo definido pelo RH. Gente, ritual é qualquer coisa que faça você reforçar a tua cultura. Então, se você está numa cultura de resultado, é um ritual fazer a gestão à vista, mostrar lá os números toda semana para o seu time. Equipe de vendas, às vezes, todos os dias. Briefing e debriefing. Turma, esse é o briefing do dia, 5 minutos. Debriefing, o que a gente tem para melhorar para amanhã? Faz isso 1 mês, você vai ter uma outra equipe de vendas. Mas aí acontece que o ser humano é o quê? Indisciplinado, procrastinador, preguiçoso. É a nossa natureza. Eu brinco que a natureza do ser humano não é do homem que saiu da caverna desbravar. A natureza do ser humano é o homem que ficou na fogueira no quentinho. Então, a nossa natureza é essa. É mais comedida, é mais conservadora. Então, assim, você precisa ter uma conexão tão grande com o teu objetivo de entregar o resultado, o que quer que seja esse objetivo, para depois honrar os comportamentos que vão fazer você entregar. Então, é ritual e transparência. É isso. Nós temos várias perguntas, hein? Mas só vai dar tempo para uma última. Jura? E aí a gente vai combinar o seguinte. Tá bom. Depois a gente acessa, a gente vai te passar as perguntas, você responde. Posso responder no Instagram gravando? Olha, as minhas redes, eu vou gravando vídeo e mandando pra moça. TikTok, o que você acha? Boa, vamos combinar isso? Não sei se eu vou combinar isso com você, cara. Porque o que eu falo combinado, eu vou cumprir isso aí, eu não sei ainda. Olha, eu vou falar lá com a minha mentora. Olha só, o Walter, ele está perguntando o seguinte: qual é o papel do conselho de administração numa empresa com cultura de desempenho, cuja estratégia é o curto prazo? Olha que pergunta. Olha, adorei. É não atrapalhar. É isso. Gente, o conselho está a serviço da empresa, a serviço dos acionistas, a serviço dos minoritários. A famosa frase nose in, hands off, eu vejo pouco implementado nos conselhos. Vira ali um grande lugar para quem mostra mais, quem sabe mais. Mas os bons conselhos que eu acompanho são conselhos de boas perguntas. Então, o conselheiro ele tem que ser um hábil perguntador, que não é palpitar. Quando eu faço uma boa pergunta para aquele acionista, para aquele presidente, o que eu estou fazendo, Eu estou criando uma interferência artificial para ele, no que ele é capaz de responder com base nas perguntas que ele se faz. Então, experimenta perguntar para um presidente de uma empresa que traz uma estratégia de curto prazo, o que pode impedi-lo de alcançar aquilo. Essa é uma pergunta de conselho. E não é uma pergunta que ele vai se fazer sozinho. Ninguém acorda de manhã, o que pode me impedir de entregar isso hoje? A gente não se faz essas perguntas. Então, puxa, o conselho ser hábil para fazer a pergunta, para levá-lo a concluir aquilo que o conselho já está enxergando, é muito diferente do conselho chegar e falar. E interferir, penetrar e trazer o prenúncio do apocalipse na sala. Então, se você é habilidoso em perguntar, você vai fazer 2 coisas. Você vai estimular esse processo mental de alternativas e você vai fazer o mais importante, que ele conclua por ele. A gente tem um sistema imunológico contra ideias alheias, Por quê? Porque como espécie, se a gente absorvesse todas as ideias das pessoas, a gente não sairia do lugar. Mas se a gente conclui por alguém perguntando, que é o papel do mentor, do coach, do conselheiro, eu tenho mais predisposição a implementar aquilo se aquilo foi
ideia minha. Então, o conselho ele devia estudar neurociências, na verdade, pensando aqui muito mais do que governança e compliance. Com certeza. Mas eu acho Os líderes, isso. Eu acho que fazer boas perguntas para o conselho. Perfeito. Né? Levem Isso. Principalmente o que precisa ser respondido. Porque se deixar aleatório também é o que você falou, né? Fica solto. Fica perdido e o conselho vai responder ali muito generalista também. Pode até atrapalhar no caso. Então é isso. Bom, nossas perguntas vão ser respondidas lá pelo Insta da Bossa, que é o Bossa Invest. E Thaís, temos muitas realmente perguntas, vão ser respondidas lá, mas eu queria que você compartilhasse as suas redes sociais, onde as pessoas te acompanhem, e que você desse uma palavra final aí pra gente, por favor. Bom, eu uso muito o Instagram, Thaís Pegoraro 7. 7 é de um projeto pessoal, né, de montanhas. Aí eu tenho um lado B, uma jornada dupla de escalada em gelo, mas aí é uma história para um outro encontro. O LinkedIn muito mais para receber currículos, então quem tiver interesse, peço por favor, dentro do que é o escopo de trabalho da ISEC, então a gente atende gerentes sêniores para cima, até o nível de conselho. Quem tiver interesse em compartilhar o currículo, fica à vontade, o faça pelo LinkedIn. E a palavra final, se eu puder, né, aqui pensar na extensão dos profissionais que estão nos assistindo, desde talvez de um estudante até um conselheiro expert sênior, é que a habilidade mais importante para o líder no mundo que a gente está vivendo, né, se você tivesse que eleger uma única coisa para você investir tempo, para você trabalhar e que vai te dar retorno o resto da sua vida, é você se conhecer. Você se conhecer profundamente, é você saber os teus gatilhos, é você saber as tuas crenças, é você saber os teus valores, porque isso sim vai te tornar uma pessoa a serviço da empresa que vai valorizar o que você traz, né? Do conselho que vai valorizar o que você traz, do time que vai valorizar o que você traz. Então a gente precisa se conhecer, e quanto mais sênior na carreira, mais isso se torna significativo. Então, assim eu fecho aqui a minha fala. Quero agradecer imensamente essa oportunidade, foi um presente tão gostoso, né? Essa bossa, meio ao vivo, meio, né? E com improvisos, e acho que é isso que torna a gente de verdade, né? É isso. Obrigada, Cláudia. Você foi ótima. Obrigada. Agradeço em nome de toda a Bossa, em nome de todos que estão aqui, estão nos assistindo. E até o próximo Vice Meeting. Obrigada.